você falou, a torcida já meio que sacou que vai demorar pra poder brigar de igual para igual com esses times aí e tal. Cara, a questão do São Paulo, pra mim, é uma das mais... Eu sei, existe uma oligarquia lá dentro que não permite rotatividade, não tem democracia nenhuma dentro do São Paulo, como não tem nos 3 clubes maiores do São Paulo e na maioria dos grandes clubes do Brasil. Isso é um grande problema, um problema grave, mas me chama muita atenção, porque você falou, terceira maior torcida do Brasil. Sim. É óbvio, não é elite, porque não tem gente suficiente da elite pra você, né? A elite brasileira é isso aqui. Tem 8 milhões de 8 elite milhões, no Brasil. Exatamente. Então, assim, a terceira maior torcida do Brasil, que tem um estádio próprio, que era um time que gritava pra Deus e o mundo, somos o soberano, que administrativamente deu aula no Brasil há pouco tempo atrás. Sempre foi vanguarda. Sempre foi vanguarda. De repente... Várias administrações péssimas, os caras destroem o clube ano após ano, automaticamente param de ganhar, param de se preocupar com o próprio futuro do clube, porque só importa ali a minha gestão, se a gente ganhar alguma coisinha aqui, dane-se o que eu deixar pro próximo. E aí, bom, chegou um cara prometendo austeridade. Sim. Aí, no primeiro ano do cara, o cara entrega 150 milhões de déficit. Sim. Tudo bem, dá pra gente analisar isso com mais, né? Falar, pô, pegou um monte de cilada do antigo presidente aqui, acordo que ele teve que fazer, o escambau da Madureira, mas dava pra ser melhor, dava pra ser muito melhor esses números. E aí, assim, eu assistindo muito vocês, notava que existia uma certa... expectativa e certa esperança do Casares fazer uma coisa um pouco diferente, né? E aí, cara, acho que foi a Siri aqui. Você falou alguma palavra aí. Eu falei alguma palavra-chave aqui. São Paulo. Tá? Ela deve ser São Paulina, se desesperou aqui no negócio. E aí, beleza. Mesmo com o primeiro balanço ali, eu vi que existia ainda uma vontade de melhorar. E aí existiu o Galopo agora. Eu senti que o Galopo deu uma desanimada em vocês com relação a essa esperança que vocês tinham dessa diretoria fazer, pelo menos administrativamente, uma coisa melhor. Eu tô certo ou a leitura tá errada? Não, acho que você tá certo. O que eu acho, eu sempre achei, desde quando o novo presidente, o Casares, assumiu. Para mim, o caminho do São Paulo não é simples, mas acho que era obrigatório. O São Paulo tinha que dar uma flamengada. Pra mim é isso. Ficar usando sem ganhar. Olha, rapaziada, e ser claro com a torcida, moçada, é o seguinte. Chegamos aqui no fundo do poço. O São Paulo é a terceira maior torcida do país. Temos muitas coisas legais. Temos estádio, temos isso, temos aquilo. Só que a gente tá com uma dívida que tá se tornando muito perigosa. A gente vai ficar 5 anos arrumando a casa aqui. Tenham paciência, venham com a gente. Vamos ter time competitivo na medida do possível. E vamos aos poucos abater para daqui a pouco a gente virar o São Paulo de novo. Não foi o caminho que o São Paulo quis fazer. Até ameaçou fazer tal, mas tentou ficar com o pé em cada canoa. Não, eu vou economizar, mas também em contrapartida eu vou contratar, se tiver uma ideia e tal. Acho que a era Casares não vai ser uma era completamente maluca como a era Leco, com o Daniel Alves, com as coisas todas que São Paulo, com o Pablo, custando 27 milhões. Com Pato, com as coisas que foram feitas. Porque ali era muito claramente, eu quero ganhar um título importante enquanto eu sou presidente. Eu não quero plantar nada pro futuro, não tô nem aí. Foi essa a administração do Leco. Claro que vale lembrar que o Casares é do mesmo grupo político do Leco, não é que é um rompimento. Mas o Casares até tem algumas coisas importantes. Alongou dívidas, fez isso, fez aquilo, mas ali no balanço mesmo, não diminuiu nada. Eu acho perigoso. Chegando ao Galopo, acho que esse é o exemplo do perigo para mim. O São Paulo pode chegar amanhã e me desmentir e falar, não, moçada, o cara que tá pagando o Galopo aqui é esse. Mas não fez isso. Então ninguém sabe quem é o investidor. Não se sabe. Primeira coisa aí é a falta de transparência do clube. Não se sabe. Já começa aí. E assim, eu não consigo ver motivo para não falar. Se é uma coisa que tá na cabeça da torcida. A torcida sabe. A torcida sabe que é estranho. A torcida do São Paulo também passou da época, contrata aí, vamos ver o que vai dar, porque precisamos ganhar do Flamengo. Não é mais assim.
sabe que o buraco que tá o clube metido. Então eu não entendo por que não explicar. Porque eu acho que comunicação foi uma das promessas de campanha do Casares. Ia ter lá, de não sei em quanto tempo ia ter lá, explicar o que estava acontecendo, falar para a torcida e tudo mais. Por mais que ele apareça muito nas redes sociais falando coisas, o Casares, essas explicações, elas não existem. A do Galopo não existe. Né? E aí, quando você quer ir para dentro do campo, o que aconteceu com o Jandrei, não se sabe. Como é que o cara vai jogar e no dia seguinte aparece quase de cadeira de roda e não pode jogar? Né? O que aconteceu? O DM é um grande ponto, O que tá acontecendo com o DM do São Paulo? Como é que o cara entra lá com a unha encravada e sai depois de 6 anos? Não, a declaração do Rogério das piscinas, que meio que ele quase caiu naquele dia, lembra? Chego no Rogério. Acho o Rogério uma figura... A figura mais importante que o São Paulo pode ter hoje é o Rogério. Você pode achar ele um chato, você pode achar que ele é um técnico de merda, você pode achar que ele é burro. Não acho nada disso. Eu também não. Eu acho ele. Eu também não. Em nenhuma das coisas. Não acho ele chato. Aliás, ele é um cara muito legal, sabia? Não conheço pessoalmente, mas imagino, cara. O Playhall falou aqui que é um cara que às vezes não curte a vida, assim. Isso, é que ele é complicado. Pensa um cara que tá o tempo todo trabalhando. Ele pode ser chato nesse sentido, mas ele não é um babaca, escroto. Não é mesmo. Eu posso garantir pra você. Mas então, você pode achar que ele é chato, que ele é mau técnico, que ele não sei o quê. Mas não tem ninguém dentro do São Paulo que entenda mais de São Paulo e que tenha mais vontade de ganhar do que ele. Você pode ter certeza. Ele é um cara competitivo, absurdamente competitivo. E é um cara que sabe, ele conhece o clube, meu. Conhece. Sem o Rogério, a vida do São Paulo vai ser muito pior. Porque esses perrengues todos aí de piscina vazia, não sei o quê, ele vai lá e enche o saco dos caras. Não, isso aqui não pode, isso aqui não, cara, fisioterapia que tem que trabalhar mais, tem não sei o quê, sei lá. Então quer dizer que esse ano vai ser campeão brasileiro? Ou seja, ele é um técnico que praticamente acumula uma função de diretor de futebol ali, né? Ele fez isso no Fortaleza. Igual mais ou menos, sei lá, o Luxemburgo sempre foi de fazer isso. Dava o Cuca fez isso no Santos. Os caras chamavam o Cuca no Santos de presidente. Sim, mas no jeito que os clubes do Brasil são formados, tem que ser um pouco assim. O Abel Ferreira é assim, no Palmeiras. Por mais que ele seja um estrangeiro e tal, cara, tem lá um monte de cara que ele trouxe. E o cara vê lá desde a cozinheira até não sei quem, e olha aqui, olha aqui. Todos, né? Todos. Cara, ele tem a figura mais importante pro Palmeiras do que o Abel. Não. Que pese a Leila, presidente, o patrocínio e tal. O time é dele, né? O time é dele. O time dele, é o craque do time. E acho que no São Paulo tem que ser a mesma coisa. Então, eu acho que o São Paulo tinha que flamengar, e acho que aí tem um erro do São Paulo. O Rogério não deixou também o São Paulo flamengar. Quando ele chegou no meio do ano, eu falei assim, não, desse jeito eu vou embora. Você não acha que lá no Rio foi mais fácil o Flamengo fazer isso por conta dos rivais que não ganhavam muitos títulos ou não ganhavam nada enquanto o Flamengo estava ali não pagando as contas, e aqui em São Paulo, em contrapartida, o Palmeiras ganha, o Corinthians belisca um título ali aqui. Eu brinco que o Palmeiras... o torcedor do São Paulo fica, a gente precisa ganhar. Eu brinco que o Duílio chegou com esse discurso também, no mesmo do Casares. Aqui na austeridade, não sei o quê. 6 meses, filho, o Palmeiras ganhando Libertadores, me ganha 2 no mesmo ano. Flamengar o caralho, velho. A gente não vai ver os caras ganhando todo ano. Não é mais difícil. Entendeu? Uma vez, quando eu morava no Rio, o Bebeto de Freitas. Grande Bebeto. Falecido, que foi presidente do Botafogo. Sim. Ele era presidente do Botafogo, eu tava numa conversa com ele. Ele falou, olha, eu quero acertar, botar o Botafogo no trilho e tal. Mas sabe o que acontece, meu amigo? Depois que você perde um jogo no fim de semana, você sai na rua, vem torcedor e fala, tem que contratar. Chega uma hora, você vai lá e contrata, você faz qualquer coisa, porque você não aguenta mais. É uma pressão muito grande. E o que você falou tem sentido, até porque os outros estavam muito quebrados. E tem uma outra questão também. Claro que a flamengada do Flamengo foi muito elogiável, mas as coisas são menos difíceis do Flamengo do que pro Botafogo. Lógico. Né? O Flamengo, depois daquela mudança nas cotas de TV... Vamos lembrar que o Flamengo passou a ganhar muita grana. O Corinthians também. E acabou... todo mundo era uma cota... Era um grupo de 5 que todo mundo ganhava igual. Flamengo, Corinthians, Vasco, Palmeiras e São Paulo. Ali tinha um equilíbrio muito diferente. Eu não estou tirando nenhum mérito do Flamengo de ter feito o que fez. E a comparação é o Corinthians. O Corinthians ganha, tem uma arrecadação parecida com a do Flamengo e tá aí devendo pra caramba. Né? Então o Flamengo fez certo. Fez tudo direitinho, assim como o Palmeiras. Mas é claro que a vida do Flamengo é mais fácil. Acho até que o São Paulo consegue, se fosse flamengar. Eu acho também. Não tenho a menor dúvida. Com um risco pouco a mais.
O risco um pouco a mais esses times que são muito fortes hoje são muito mais fortes que os outros. Muito, cara. É uma Muito diferença muito abissal. É uma diferença que a gente não via. Quando o São Paulo era soberano, a diferença não era essa. Não era essa, nem a pau. Não era essa. Então o São Paulo era tricampeão brasileiro, mas não ganhava Libertadores. Não ganhava a Copa do Brasil, como nunca ganhou. Disputava tudo, né? Agora, se você olhar, desde 2019, 18 por aí, Palmeiras e Flamengo, eles todo ano, ou quase todo ano, pelo menos um deles ganhou algum dos 3 campeonatos mais importantes. Desde Libertadores, 16, desde por aí. 16, né? Então, essa diferença é muito grande hoje. E é duro, a competição E é vamos dura. lembrar que na época que o Flamengo flamengou, pra pegar esse verbo aí, como é que era? Não existia essa divisão de cotas por mérito esportivo, como tem hoje, tal do 40-30-30, que se você performar mais, você ganha mais. Era tipo assim, uma conta meio cota fixa ali. Então o Flamengo ele tinha a maior cota do Brasil, fixa ao lado do Corinthians, independia de quanto o Flamengo vendesse de pay-per-view, ele tinha lá os seus 120 bilhões, que na época era muito mais dinheiro do que é hoje. E aí ele conseguiu. Hoje é uma coisa que é muito mais difícil para um time conseguir. E por isso que aí que tá, você não acha que olhando, vamos lá, perspectiva do São Paulo. Flamengar é difícil. Eu fiz essa pergunta pro Plihal também. Flamengar é difícil porque a torcida não tem paciência, porque se você não tem garantia de que você vai vencer alguma coisa, você tem um time menor, um time mais pobre e ao mesmo tempo perspectivas menores de ganhar alguma coisa e vai se acumulando, você pode cair para uma segunda divisão que aí seria uma tragédia, passa por isso. Então chegamos à conclusão aqui que flamengar não é um caminho. Tá, se flamengar não é o caminho também não é o Galo que meteu, aí chega Mecenas e os caramba 4 me enfiando um monte de grana. O caminho não seria abrir capital, cara, uma SAF, enquanto o São Paulo não se afundou ao ponto de vender a preço de banana como Vasco, Botafogo e Cruzeiro? Eu acho que do ponto de vista do que tem o São Paulo, tem estádio, tem uma torcida muito grande, tem muitas coisas. Eu acho que ele é um atrativo interessante para você se transformar numa SAF. Eu acho que hoje é o maior atrativo do Brasil, considerando a dívida, considerando o estádio, a torcida, a história... Títulos, a cidade de São Paulo. Puta, cara. Mas não acho que é um caminho tão simples assim. É claro que a gente vê, muito legal, chega o Textor aí, compra todo mundo e tudo mais. Mas, cara, é muito difícil, né? Até pela formação dos nossos clubes, né? Não são clubes que nunca tiveram dono. Eu acho que não é um caminho tão... E no São Paulo, então, que é tudo muito fechado, tem lá uma turma lá que tá analisando a possibilidade de SAF e tal... dentro do São Paulo, né? Dentro da administração do Casares. Eu acho muito difícil, até pela política interna do São Paulo. Ninguém vai entregar, entre aspas, isso de bandeja assim. Se eu acho um caminho interessante, eu queria esperar um pouco mais para ver no que vai dar essas outras operações que estão sendo feitas. Não tenho conhecimento profundo, não sei como vai ser. Não sei se o Textor encher o saco desse negócio, ele vai embora amanhã e deixa o Botafogo aí. Eu não sei como é que é. Não sei os detalhes, né? Então, eu acho que o São Paulo... O caminho da flamengada, eu acho que ainda é possível pro São Paulo. Você acha que ainda é mesmo do jeito que é feito hoje em dia? Eu acho que é. Não, mas precisa fazer, né? Mas aí não vai ser o Casares que vai fazer, né? Pelo jeito, não. Assim, o Casares pediu um voto de confiança. Esperem terminar o meu mandato. Porque ele tem alguns alongamentos de dívida, isso é uma coisa importante. Imagina que com esses caras que ele trouxe, com alguns caras da base, ele pode fazer dinheiro ainda. É melhor talvez esperar. Eu não vou decretar que fracassou. Não tá na metade do mandato, né? Tá na metade. Então, vai que belisca uma Copa do Brasil aí. Que, assim, a gente fala do Grêmio hoje, que o Grêmio caiu. Mas o Grêmio é o caso da queda que não tá no manual, né? Não tá. Não, administrativamente tava resolvido. Tanto que nem a queda ferrou os caras em termos financeiros. Os caras hoje têm um time forte. E tem uma situação controlada financeiramente, mesmo com muito menos receita esse ano. Então não tá no manual. E o Grêmio caiu. E o Grêmio se reestruturou depois de muito tempo apanhando e sofrendo tal. Quando ele ganhou uma Copa do Brasil. Deu a virada. 16 ali. Aí depois, 17 foi campeão da Libertadores, montou o timaço do Renato e taraná, tá? Então, não é que eu acredito em mágica,
Mas acho que com um processo bem feito é possível você se recuperar. São Paulo tem muita coisa, né? São Paulo tem estádio, São Paulo tem torcida, São Paulo tem... Inclusive, me incomoda muito a receita do São Paulo, cara. Muito baixa, cara. Comparado à torcida que o São Paulo tem, cara. Sim. A possibilidade de ganhar dinheiro com marketing, o caramba 4. Sim. Os caras ganham 2 vezes menos que o Palmeiras, tem menos torcida que os caras, assim. Inacreditável, tá ligado? Mas é a fase também. Tem muitas explicações, né? O Palmeiras tem um patrocínio que é muito forte. O Palmeiras tem um estádio que rende uma grana muito absurda. Mais dinheiro. A boa fase faz o Palmeiras ter 80 mil sócios torcedores. O São Paulo tem um pouquinho mais de 40. Com um ingresso muito mais barato, né? Então, essas coisas o quanto o clube ganha esportivamente, isso também vem de premiação. Palmeiras só de premiação, ganha pra caramba. Tem um monte de jogador da base quase meio bilhão. Que vai embora toda hora, né? E engraçado, no Palmeiras reestruturou a base. Sim. Hoje tem uma das principais bases do Brasil. São Paulo ainda tem. A Cotia putz, cara. Aquilo ali é um negócio... Eu brinco, cara. Eu falo assim, o Santos com a história de base. Se o Santos tivesse uma Cotia, bicho... Isso é louco, cara. É inacreditável. Você vai ver os meninos da Vila lá, o negócio, cara, aquilo ali não tem a menor condição de ter... Não tem estrutura nenhuma. O moleque anda no baleião. O negócio... Balança, entendeu? Assim, né? E o São Paulo é um time que sabe vender. Eu acho que é o time que melhor vende no Brasil. Se você pegar o tanto de jogador que o Fluminense revelou e vendeu. Olha o preço dos caras. São Paulo pega o Sara e vende mais... O Sara é 4 anos mais velho que o Veron. 4 anos mais... Essa venda do Palmeiras é estranha. Tudo bem. É meio fora da curva comparar. Mas se você pegar esses números, você fala assim, o Sara foi vendido pela mesma grana que o Veron, que é 4 anos mais jovem e assim, muito mais promissor. Da Inglaterra, né? Foi. Da segunda divisão. Ele já foi melhor nisso, São Paulo. Foi eleito melhor em Mundial Sub-17, até isso. São Paulo já foi até melhor nisso, né? Toma uns olé aí de não renovar e depois sair de graça. Não, isso aí é verdade. Coisas, né? Mas sim, acho que tem... É que assim, o São Paulo, há muito tempo, não tem um super jogador que ele vende e quebra a banca, né? Como o Flamengo, em que pese toda a reformulação que fez, teve um Vinícius Júnior, teve o Paquetá e teve o Renier, cara. São Paulo teve o Lucas, né? Lá atrás, foi o último. Né? Foi o último super jogador. O David Neres não foi muita grana, não, né? Ainda pode render um pouco mais, mas foi boa, mas veio o Flamengo. Não, repito, paulada. O Flamengo flamengou muito bem feito, foi incrível o que o Flamengo fez, o que tá fazendo ainda, vai ter receita de 1 bilhão, que é um negócio completamente irreal. Montou um time inacreditável. Montou 3 times. Né? 3 times. É bizarro, velho. Mas a base do Flamengo revelou o Renier, o Paquetá e o Vinícius Júnior. Esses caras renderam... 2 caras são titular absoluto na Copa do Mundo. Esses caras renderam uma grana absurda pro Flamengo, além de tudo que o Flamengo conseguiu se reestruturar. O Flamengo fez direito. O Flamengo já teve outros momentos na vida em que teve caras bons que vendeu, mas torrou em qualquer coisa. Teve administrações caóticas. Essa fazendo a coisa direito, fazendo muita coisa certa, deixa o Flamengo muito forte.